Cidades em Debate. Apoio. Bom Tempo, planejamento financeiro. Planejando o seu futuro, protegendo o seu presente. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Muito boa tarde para você, sejam muito bem-vindos. É o nosso programa Cidades em Debates aqui na TV Unisantos, canal 40.1 e também no canal 12 da NET, né? Hoje, terça-feira, é dia 1º de junho, hein? Começando aqui o mês 6, já na metade do ano, como passa rápido. Hoje, terça-feira, 1º de junho, hoje comemora-se o Dia Mundial do Leite, Dia de Caxias, Dia da Imprensa, Dia Nacional contra os Incêndios Florestais. E claro, né? Tem aqui para incendiar o nosso debate os nossos convidados de hoje, né? Trazendo aqui o nosso querido doutor Maurício Baltazar, ele que é o nosso advogado, jurista. Doutor Maurício, terça-feira, começando o mês de junho, já no mês 6, hein? Boa tarde, doutor, tudo bem aí? Boa tarde, Santiago, boa tarde, colegas de mesa, telespectadores, ouvintes, internautas. Já estamos no meio do ano, né? Graças a Deus chegamos até aqui. Se Deus quiser, o final desse ano vai ser bem melhor, com a vacinação em massa, todo mundo bem, e o país prosperando, se Deus quiser, Santiago. Tá certo. Meu amigo Leandro, nosso querido Leandro Lopes também, ele que é consultor de inovação, tá conosco hoje, nessa terça-feira. Seja bem-vindo, Leandrão. Seja bem-vindo também o mês de junho, né? Ainda bem que chegamos ao mês de junho. Um mês onde que alguma resposta a gente conseguiu ter sobre um controle de importação dessas enzimas para nossas vacinas e esperar, assim como o doutor Maurício falou, que até o final do ano a grande maioria esteja já vacinada. Tá certo. E conosco também, para completar a mesa, o nosso querido Luiz Colella, ele que é empresário, advogado. Colella, tudo bem? O que você espera aí dessa metade do ano até o final do ano agora? Alguma coisa boa ou não? Não, só espero coisa boa, só podemos esperar coisas boas, né? Que os últimos 6 meses aí sejam benéficos para toda a população em relação à doença, né? Com vacinação em massa, a descoberta de tratamento, né? Não só a prevenção, mas o tratamento também para quem adquiriu a doença. Então, vamos com fé, como se diz a palavra, tem uma frase, com fé e coragem. Com fé e coragem, mas o Gilberto Gil tem uma palavra também, uma música que é maravilhosa. Mas é isso, vamos com fé então, esperando as melhoras. Uma boa tarde aos amigos de bancada, aos nossos ouvintes. Então ou então tem aquela outra, andar com fé eu vou, né? Andar com falhar, fé eu vou, a fé não costuma falhar. Essa, então tá certo. Bela frase. A idade vai fazendo esquecer as coisas, viu? Não, mas tem 3 aqui. Tem mais 3 velhinhos para tentar lembrar para você também, viu? É aquela troca, hein? Tem que ter aquela troca também, né? É isso aí, legal. É isso aí. Vamos começar então o nosso programa, já vamos trazer aqui uma notícia, é uma coisa que anda chamando muita atenção, porque pessoas que a gente vê na rua hoje, que é o que a gente comenta quando a gente pede aqui alimento, né, para participar das campanhas de alimentação, a gente vê pessoas que não via antes na rua pedindo alimentação. E uma coisa que chamou a atenção, inclusive é uma matéria até de ontem do jornal Diário do Litoral, que eu achei muito interessante e achei bacana a gente colocar como pauta para a gente comentar sobre isso, né? A situação financeira atual não está fácil para ninguém, principalmente para os brasileiros, né? As pessoas estão precisando se virar de todos os jeitos para conseguir colocar algum alimento na mesa, pagar as contas básicas como água e luz. É o caso da jovem Clara, de 22 anos de idade, que está vendendo sacos de lixo e panos de chão, de porta em porta, para ajudar a sua mãe.
A moça postou no seu Twitter que algumas pessoas dão risada dela e acabam até debochando do fato de ela ser muito bonita. Ela parece uma modelo, realmente uma moça muito bonita. Ela, por ser muito bonita e ter muitos seguidores nas redes sociais, trabalhar vendendo sacos de lixo na rua. Sem se abalar com isso e mostrando muita força de vontade e amor próprio, a jovem respondeu: eu sou linda sim e trabalho na rua vendendo sacos de lixo sim. Compro as minhas próprias coisas, consigo ajudar minha mãe com isso que eu faço. Feio é roubar, foi o que ela disparou. E a postagem do jornal teve mais de 95 mil compartilhamentos, né, de muitas frases de incentivo e apoio à Clara. Que mais exemplos como esse se espalhem também, né? O que a gente espera. É uma coisa impressionante. Como o brasileiro julga, né, doutor Maurício? É verdade. Todo dia, né, a gente vê algum tipo de julgamento na internet, principalmente. Mas na vida social, nos dias de hoje, né? A grande maioria está tentando se virar como pode. E esses exemplos positivos, como o dessa moça que está tentando se virar de forma honesta, tem que ser exaltado, tem que ser aplaudido. E aqui, só para fazer uma pequena alusão, você sabe, né, os meus colegas de bancada talvez não, então eu sou seguidor de uma instituição chamada Sukyo Mahikari, uma instituição espiritualista japonesa. E o criador dessa instituição, pasme-se, eles também vendiam, só que galocha na rua, era galocha, uma espécie de sapato de borracha, e chinelo de borracha. E ele chegou a montar uma instituição que ajuda milhares de pessoas no mundo inteiro. Então, essa moça, ela só é positivo agir dessa maneira, o esforço vai ser recompensado por ela mesma e por nós, a sociedade, que, de certa forma, apoiamos e aplaudimos esse tipo de providência, né? E também sabendo aquele ditado, né? Quem cedo madruga, Deus ajuda, e certamente Deus vai estar ajudando uma mulher que, numa situação desse tipo, está se esforçando além daquilo que já é difícil, né? Na nossa sociedade ainda tem aquela discriminação, a gente já discutiu aqui, e mesmo assim ela está se esforçando, então merece aplauso e atitudes como essa, como a comunidade se juntar para ajudar aquele que precisa, porque nós, vizinhos, estamos vendo aquela família ali precisando de ajuda. Então, exemplos como esse precisam ser exaltados, praticados e, de certa forma, divulgados para que essa sociedade, para a nossa sociedade melhorar, esse país se tornar algo melhor do que já é um bom país, mas ainda pode crescer um pouco mais. Uma coisa que chama a atenção também é que as pessoas falam de um jeito que parece que é normal roubar, né? Parece que vira uma coisa normal você tomar vantagem sobre os outros, tipo o que ela deve ouvir muito lá nossa, como você é bonita, você não deveria estar aqui, né? Quer dizer, todo mundo tem uma saída pro que ela está fazendo. E ela não, dignamente, como de repente, até eu fui criado dessa maneira, e eu acredito que todos aqui tenham sido também, que o trabalho é a maior saída para tudo. E no caso dela tanto que ela consegue pagar as contas dela, consegue comprar as coisas dela com o trabalho dela, quer dizer, trabalhando de uma forma honesta. Isso aí parece que tem um destaque. Como é que você vê isso, Colela? Olha, ela falou tudo na resposta dela. Vergonha é roubar. Trabalhar nunca foi vergonha. Nunca vai ser vergonha trabalhar, né? Vergonha eu tenho dessas pessoas que falam essa frase para ela, dessas pessoas que a gente tem que rir ou até chorar, porque a mente é tão pequena, né, que usa esse tipo de alegação para quem se presta a trabalhar diante da necessidade urgente que está em face da situação que todo o país vive. A pessoa vai à rua trabalhar e ainda tem que ouvir gracinhas dessas pessoas de pequenez cerebral, né? E pensam que estão fazendo algum bem. Coitados, são pessoas tão pequenas, né, que infelizmente existem. Mas, pela altura e desenvoltura da moça, que sabe o que está fazendo e por que está fazendo, só tem a receber nossos aplausos, elogios, e creio que ela vai arrecadar muito mais seguidores agora. Isso é o exemplo que tem que ser seguido nesse país. Trabalhar não é e nunca vai ser vergonha.
E a gente nota que hoje nessa nova juventude, né, vamos dizer assim, né, Leandro? As pessoas pensam de uma forma meio que diferente, né? Parece que ela está se rebaixando, né, fazendo um negócio desse. E a gente passando por uma pandemia, eu admiro as pessoas que têm essa capacidade de, por exemplo, estar passando uma necessidade e encontrar uma saída honesta, né? Que nem a gente estava comentando até aqui fora do ar, né, na nossa resenha, eu admiro muito pessoas que puxam um carrinho de ferro velho, né, cheio de papelão, que dormem na rua, sofrem pra dedéu, para pegar um dinheirinho no final do dia, para comprar lá sua pinguinha, sei lá o quê, para poder viver de uma forma honesta. E agora o que chama atenção é pessoas dando risada, né? Quer dizer, isso aí é uma cena que a gente jamais quer ver, né, Leandro? Como é que é essa educação daqui para frente dessa nova geração? Santiago, isso aí, na verdade, já acontece desde que mundo é mundo, infelizmente. Hoje, com o nome já pré-definido como bullying, o bullying ele não é simplesmente só pelo aspecto físico, intelectual. O bullying é de várias formas. Ele é virtual, ele é social. E ele causa um impacto muito grande nas pessoas que não têm coragem de fazer o que aquela menina está fazendo. Desde que mundo é mundo, você tem o escambo, você tem uma prestação de serviço, e a pessoa que se põe em uma posição de prestar alguma coisa, de vender alguma coisa para poder criar sua sobreexistência, essa pessoa é muito mais aguerrida do que aquela pessoa que está criticando. Esse tipo de bullying, ele, tecnicamente, ao avançar dos anos, ele vai se tornando cada vez menos usual. Ele vai se tornando cada vez... o pessoal mistura muito a questão do mimimi com a questão de conscientização. A loira era burra, o gordo era preguiçoso, o feio não tinha sucesso, o bonito é o que tem sucesso com tudo. Isso é muito errado. É uma pré-definição que limita todo o resto acontecer. Essa pessoa teve uma ação, sofreu uma ação negativa, só que a boa vontade de pessoas mostrarem que esse tipo de atitude já não cabe no século XXI, vai proporcionar ela a passar um período de crise que ela está passando, porque ela é muito bonita como uma modelo. Hoje você não vê mais comerciais sendo gravados com tanta frequência, você não vê tantos eventos que usam bailarinas, dançarinas, você não vê tantos desfiles. Então, assim, se ela tinha a beleza a favor dela, e não estou nem falando da parte intelectual, que eu não a conheço, mas se ela usava a beleza para o ganha-pão dela, e hoje ela não tem como fazer isso, com toda certeza ela buscou a forma mais digna, que é venda. E venda traz resultado de imediato. Então, o povo pequeno, infelizmente, uma hora vai entender que já está no século XXI e esse tipo de atitude não cabe mais para a gente. E uma coisa que eu acho é quando entra o dó na história. Ai, que dó, vou dar um dinheirinho para aquele rapaz ali que tá pedindo dinheiro no semáforo, né? Quando entra o dó em campo é complicado, né? Porque é aí que arde, né? Agora, no caso, vou dar um dinheiro para aquele menino que tá vendendo bala, tá vendendo água. Aí já é outra situação, né? Tem um porquê de ele estar ali. Eu acho que as pessoas precisam se conscientizar quanto a isso, né? Não sei se ajudar, eu acho que sempre é muito importante em qualquer situação, porque a gente sabe que uma pessoa que fica no semáforo vendendo alguma coisa, não é porque ela quer pegar aquele dinheiro, é pra, sei lá, o problema é dela também, ela tá trabalhando, né? Mas é aquela imagem que a gente tem que vai se drogar, né? Mas eu acho que aquela pessoa que tá no semáforo sem vender nada e querendo dinheiro, e ainda pondo preço, me dá R$2, me dá R$1, essa sim é que eu acho que é propícia a isso. Então a gente tem que pegar um exemplo desse aqui e começar também a centrar as nossas atitudes na rua, porque a gente reclama muito, né, do que está acontecendo. Tem muito tranqueira pela rua, olha aí, não sei o que, muitos roubos pequenos, não sei o que, furtos. Então é porque a gente também, sem perceber, está alimentando através do nosso dó, que não tem que existir esse dó, né? Quer ajudar, indica lá para uma casa para comer, dá uma alimentação, mas não dinheiro, né? Eu acho que quando entra dinheiro no meio, fica complicado, não é isso, doutor Maurício? É complicado, é uma questão social bem complicada. Eu, por exemplo, apesar de sentir muito remorso, eu não dou dinheiro na esquina, principalmente para criança, né? Porque eu entendo que uma cidade como a nossa, existem vários meios
e instituições, inclusive a prefeitura, de várias formas, que concede não só o alimento, mas também a estadia para quem está numa situação de abandono. Então, muitas vezes, estar ali na esquina tem outros problemas sociais, e a gente, doando, pode estar contribuindo para o agravamento dessa situação, principalmente quando envolve crianças. Mas é claro que cada um de nós deve ter a sua forma de contribuir, eu tenho a minha, cada um de vocês tem a de vocês, e a gente pretende que o país se torne um lugar melhor. Então, essas esquinas, toda vez que tiver alguém, a gente tem que denunciar, entre aspas, informar a municipalidade para apontar ali, ver qual é o problema e tentar encaminhar para a solução correta. É claro que se a pessoa você visualiza ali que ela está passando fome, então eu faço isso. Quando eu vejo que a situação está degradante mesmo, eu vou lá, compro o alimento, entrego. Aliás, eu ando com cesta básica no carro, quando eu identifico uma situação assim, eu já faço esse tipo de doação sem ver a quem. Mas é complicado. Eu, por exemplo, costumo, mesmo doendo o coração, não doar dinheiro na esquina, seja para criança ou para adulto, mas tento informar a prefeitura para que seja bem encaminhada a instituição social competente. Porque muitas vezes a gente está fornecendo uma facilidade, uma falsa facilidade, né, ô Colela? Como é que você vê isso? Não, eu também sou contra dar esmolas na rua. Totalmente contra. Olha, eu dou para deficiente, mas visivelmente deficiente, né? Você vê que realmente não tem a possibilidade daquela pessoa estar trabalhando, já é uma pessoa excluída socialmente. Dou. Criança, senhor, senhora, não dou. Isso é uma manutenção dessas pessoas na rua, né, que fogem à assistência social que a prefeitura pode dar, o Estado também pode dar, porque entendem que ganham mais assim. Então, a população dando esmolas ajuda a manter essas pessoas na rua, nas ruas. E eu realmente não dou, sou contrário a isso. Eu acho que a prefeitura e o Estado têm que tomar conta dessas pessoas, e as pessoas não devem doar para não manter essas pessoas nas ruas, porque sem doação nas ruas, né, de dinheiro, eles não vão ficar nas ruas, né, eles vão aceitar assistência do Estado e do município. Fica muito mais fácil para a cidade controlá-los, no sentido de dar saúde, assistência social, uma brigada, né? Então é isso, eu sou contra dar esmolas nas ruas. E você, Leandro, como é que você vê essa situação de dar esmolas na rua? Porque realmente é complicadíssimo. Parece que a gente está ajudando a lascar com o peão, né? Essa que é a verdade. O dar esmola na rua eu enxergo como jogar combustível em cima de uma fogueira. Só que tem um detalhe que a gente não colocou aqui e que está sendo muito corriqueiro. Isso eu posso dizer por N amigos que já passaram por isso. Hoje, alguns já conseguiram sair dessa situação. Comentamos até no nosso bate-papo antes de começar o programa. Eu tenho, não vou dar nomes em respeito ao que eles passaram, mas eu tenho amigos que foram gerentes ou diretores de empresas aqui na região, empresas públicas, empresas privadas, que ficaram por quase 3 anos desempregados, um pouco antes da crise, depois da pandemia, e não sabiam mais o que fazer. Alguns viraram motoristas de aplicativos, muito contra gosto, outros fizeram bicos, mas assim, são pessoas que estavam entrando numa fase de infelicidade, causando algumas doenças mentais que vão ser tratadas ao longo de um processo de recuperação e que muitas vezes a gente não consegue enxergar porque está no mesmo nível. A gente olha muitas vezes para frente, mas quando a gente olha para o nosso lado, a gente vê muita gente passando esse tipo de necessidade e a gente não sabe nem que estão passando ou como ajudá-los. Então, é muito importante, não só o governo, mas a gente, como cidadão, olhar para todos os nossos, mesmo com distanciamento social, para ajudar essas pessoas. Fala, doutor Maurício. Além disso, Leandro, Colela e Santiago, a gente precisa analisar a seguinte situação também. Não é raro, em algumas cidades do interior, trazer os seus cidadãos em estado de situação de miserabilidade para cidades como a nossa, que presta esse tipo de assessoria. Então, se nós nos
obrigarmos a fiscalizar de tal modo essa situação social que é grave. Veja bem, fiscalizar não é deixar de ajudar, mas sim ajudar corretamente, caminhar as pessoas para o departamento social respectivo, aqueles que é de droga, lá para as drogas, Secretaria de Saúde, enfim, nós estaríamos assim nos ajudando, porque principalmente no verão a gente vê pessoas com roupas jogadas na rua, mas roupas que não são aquelas que se referem a uma cidade praiana como a nossa, e sim de interior, e que o cara chegou aqui na rua, ele não veio andando, alguém largou ele aqui, e é possível verificar essa situação. Então, há essa espécie de êxodo aí, de migração interna, que as prefeituras fazem. Então, para nos defendermos, a nossa sociedade, inclusive a nossa pequena parcela que está em situação de miserabilidade, contra esses, não que eles não precisam ser ajudados, mas deveriam ser ajudados lá na origem. Então, precisamos prestar atenção também nessa situação para evitarmos, né, para não nos sobrecarregarmos. E aí, sobrar menos para aqueles que ajudam, que precisam de ajuda e são filhos da terra aqui. Tá certo. Bom, deixa eu dar um toque para a turma, já aproveitando até o assunto, né? Esse número que a gente está colocando na tela aqui é o número da Igreja Coração de Maria, é da Paroquial da Coração de Maria, ali na Ana Costa 74, é a nossa querida Bebeca, né? Ela que toma conta da Paroquial, e caso você tenha alimentos para poder doar, a gente sempre fala muito, né, e fortalece isso, para você doar aí na sua rua, no seu bairro, para a Sociedade de Melhoramento, colaborar com as campanhas da sua igreja, da academia, dos amigos, enfim, é muito importante. Agora, caso você tenha alguma coisa para doar e não sabe como fazer, não tem tempo, está na correria, ou então não tem como levar esses produtos, entre em contato nesse número aqui, que é da Paroquial do Coração de Maria, 32237381, fala com a Bebeca que eles têm uma equipe, eles mantêm lá uma equipe, que essa equipe vai buscar até a sua casa no horário que você marcar e no dia também, tá certo? O que não pode é a gente passar batido, né, nessa pandemia aí que tá deixando muita gente passando fome, como é o caso da Clara, né? Ela soube se virar, graças a Deus. Muitos outros também estão sabendo se virar, mas é uma coisa que sai totalmente da linha de conforto, e mesmo essas pessoas precisam de alguma manutenção, também alguma coisinha a mais, fora aqueles também que não tem, quer dizer, já se entregaram, né? Não tem mais o que fazer, não tem como pegar um alimento, enfim. Então, participe das campanhas de alimentação, seja lá do seu bairro, da sua igreja, do seu pedaço aí, tá certo? Bom, vamos trazer outro assunto aqui. Agora é um assunto quente, hein? Olha, vamos falar aqui das duas maiores potências do mundo, da China e dos Estados Unidos. A China criticou semana passada um anúncio de que os serviços de inteligência dos Estados Unidos vão investigar as origens da Covid-19. Inclusive até o Facebook entrou na briga, o que chama atenção, e informou também que vai deixar de proibir a publicação das teorias que afirmam que o vírus foi fabricado por humanos, né? O presidente Biden, ele reabriu as feridas entre as duas potências ao ordenar que as agências de inteligências americanas formem em um prazo de 90 dias se a Covid surgiu mesmo na China de uma fonte animal ou por um acidente de laboratório. A teoria do vazamento de um laboratório inicialmente citada pelo antecessor de Biden, Donald Trump, e depois descartada como altamente improvável por uma missão da OMS, que foi até a China, né? Mas parece que agora voltou à tona. Inclusive o G7, né, o grupo dos países mais industrializados do mundo, criticou duramente a China. E a associação, composta por Estados Unidos, Alemanha, Canadá, França, Itália, Japão, Reino Unido, além de representantes da União Europeia, se reuniu em Londres e emitiu aí um comunicado em que acusa a China de ser culpada por violações contra direitos humanos e de utilizar sua influência para ameaçar outros governos. Bom, por outro lado, a China respondeu. E a resposta veio rápido, dizendo acusações infundadas e destruição das normas das relações internacionais. Essas foram as duas formas de definições dos chineses a respeito dos documentos do G7. Rapaz, não sei não, hein, doutor Maurício? A gente parece que está começando a reconhecer que estamos numa guerra biológica, é isso mesmo ou não? É isso aí, Santiago. Para mim, ela já existe, já faz algum tempo, né?
mas o Covid-19 veio escancarar de uma vez. Tanto é que o Trump já falava esse assunto, outras autoridades já afirmavam, mas é aqueles ensinamentos que vêm dos nossos pais, né, antigos, aquelas máximas que ninguém dá nada para ninguém. Veja bem, existe uma pandemia, uma doença qualquer no mundo inteiro e só a China tem os aparelhos e os insumos para fornecer para esse povo todo e fazer as vacinas. Não é uma coincidência para mim, eu não consigo que a justificativa deles que veio no animal que seja satisfativa. Não me satisfaz, não me convence. Eu acho que sim, teve dedo aí. A minha dúvida é se foi acidente ou se foi doloso, Santiago, mas para mim foi sim um ato deliberado do ser humano à frente justamente os chineses. E também não duvido se não tem aí, entre outros países, cientistas de outros países envolvidos também. Mas, enfim, o fato é que essa circunstância já aconteceu e todo mundo está sofrendo com essa guerra, né? Os chineses aqui no Brasil estão comprando tudo. A questão da nossa produção alimentar, a cadeia quase toda já está na mão dos chineses. Então, precisamos prestar atenção, porque a pandemia causou baixas e altas, e essas baixas de ações brasileiras, eles mandaram bala, compraram tudo, e exatamente estão se beneficiando da própria torpeza. Causaram por dolo ou por culpa esse vírus, e agora está enriquecendo em números astronômicos no mundo inteiro. Então, as autoridades constituídas, encabeçadas pelos Estados Unidos, precisa verificar uma situação para fazer um tipo de compensação, além de punir, evidentemente, os culpados ou prender aqueles que dolosamente causaram milhares de mortos. Bom, seguindo essa linha, Colela, do Dr. Maurício, quer dizer, a China inventou, vamos supor, né, uma suposição, inventou a doença, inventou a vacina, e o PIB deles dispararam, né? Porque a gente vê que o PIB da China, no mundo todo, se juntar o mundo todo, acho que é o que deu o PIB da China. Uma coisa impressionante. Então foi um bom negócio. E por outro lado, para deixar esse nosso debate mais apimentado, faz 1 ano e meio que na China, né, principalmente em Wuhan, onde é o epicentro aí da pandemia, não morre ninguém. Então, quer dizer, fica aqui até aquela pergunta. Será que eles têm uma vacina, uma Coronavac turbo, ô Colela? O que você acha? Oi. Primeira coisa que não há dúvida, a menor dúvida, é que o vírus veio da China. Não há a menor dúvida. Está todo mundo alegando. Só querem saber se veio através de um contágio de animal ou se foi um descuido de um laboratório, né? Descuido do laboratório, entre aspas, também, né? Isso daí é inaceitável, né? E o que você mais falou, desde que começou a pandemia, milhões de pessoas morreram no mundo. Na China, pelo que eu estou lendo aqui num gráfico agora, até 7 de fevereiro, tinha morrido quase 5 mil pessoas. Aqui no Brasil chegou a morrer 3 mil por dia. Quer dizer, eles têm a vacina lá, né? Eles já tinham a vacina e deixaram o vírus sair para acontecer o que está acontecendo. E outra coisa, a Hillary Clinton, outro dia fez um discurso inflamado contra a China e demonstrando por que o mundo já deve começar a se rebelar contra a China, porque pelos meios econômicos ela está querendo controlar os mundos, que nem contra o Brasil. Ela disse, ela é a maior compradora do Brasil. Então ninguém aqui pode falar nada contra a China, porque ela, em represália, ela não compra, ou ela joga, ou faz alguma coisa que o preço pode baixar na bolsa, e assim ela vem fazendo com o mundo. Então, os países têm que se unir, se restabelecerem as suas cadeias de produções, de bens, né? Tirar da China esse poder que ela tem e começar a brigar, porque senão vai virar todo mundo subserviente, oh meu Deus do céu, Subserviente, como é? Isso mesmo, pronto. Da China, né? A língua dá uma enrolada de vez em quando. E vão fazer só o que ela quer. Isso tem que acabar, não pode. Até agora, com os Estados Unidos, com o imperialismo e tal, todo mundo foi livre, fez o que fez, produzia o que produzia. Ele comprava, estabelecia preço, também fez, também não foi nenhum santo.
Mas o que a China está fazendo, é só ver, ela está comprando as empresas dos países, de todos os países que estão por baixo, né? Dentre deles, o Brasil comprou várias empresas no Brasil, né? Empresas agropecuárias, que é importante para eles, alimentação, eles não têm. Então, isso precisa ser revisto. Agora, ninguém tem dúvida que veio da China, e não sei se vai adiantar apurar o que foi isso, veio da China, e de lá deixou escapar, e tem que se atentar a isso. Só 6 mil mortos? Né? Então, eles têm alguma cura para isso, ou um tratamento? É complicado, né, Leandro? Porque a gente, vendo esse panorama, né, a gente vê que a China está por cima da carne seca. E concluindo o que o Colela falou, a China já boicotou a Austrália, né? A questão do ferro, já não está mais pegando ferro da Austrália, aí despencou na bolsa lá, aí a bolsa do Brasil estourou, porque a China começou a pegar o ferro do Brasil. Quer dizer, ainda joga um contra o outro, né? Essa que é a verdade. Ainda tem poder para fazer essa jogada. Você, como um consultor de inovação, Leandrão, como é que você vê esse panorama daqui para frente? Vamos supor, uma coisa que está praticamente já consolidada, que a China, entre aspas, é a culpada. Não estou culpando, mas é o que dá tudo a entender, né? Que veio de lá a doença, tem no caso a vacina, então já estava preparada para isso aí. Como é que você vê daqui para frente? Então, antes de ser consultor de inovação, eu sou um profissional de relações internacionais. E aí eu fico muito triste quando eu vejo as organizações internacionais não tendo poder para controlar essa avalanche que a China está causando no mundo. Só para você ter uma ideia, nos últimos 10 anos, a China se tornou representatividade de fornecimento para os Estados Unidos de 60%. 60% de tudo que é consumido nos Estados Unidos é oriundo da China. A China, você pode ter visto uma pequena mudança no início da pandemia. Você tinha um monte de estabelecimentos com chineses de produtos importados, vagabundinhos, pastelarias, e que meio que sumiu no período da pandemia. O que aconteceu? A população chinesa alocada nos outros países tiveram como sugestão, não como orientação, mas como sugestão, ir para os interiores. Porque alguns grupos empresariais estavam comprando empresas para poder fazer exatamente a mão de obra deles mais barata aqui no país em qual ela comprou. Por exemplo, no Brasil, ela comprou lá na região do Maranhão uma mineradora, uma extratora de minério. Então, falar que está comprando minério do Brasil é meio fantasioso, porque ela está comprando minério dela mesmo. Ela extrai o minério, ela pagou muito barato por uma área, por uma empresa extratora, e ela fornece hoje o país dela. Ela se alimenta e prejudica o resto do mundo. Então, hoje, quase que todo o planeta tem, no mínimo, 50% dos seus materiais oriundos da China. Voltando ao vírus, o vírus ainda existe uma linha de pesquisa que falam que era um laboratório americano com um chinês. Mas aí já entra no achismo. Na prática, o vírus veio sim da China. Na prática, a China tem algum tipo de imunidade a esse vírus. Ele não quer dizer que ele não é um transmissor, mas ele tem uma resistência maior. Se isso foi por vacinação interna, se isso foi por imunidade típica e fisiológica daquela região, ainda não vai se ter essa resposta. Mas que ela conseguiu, no longo desses últimos 20 anos, da sua abertura comercial até agora, criar um elemento onde que ela domina, sem ter a interferência direta, isso ela conseguiu, e nós estamos, infelizmente, atados sem essa mão de obra para nos auxiliar. E diga-se de passagem, saiu essa semana também, ontem, né, que agora a China está deixando as pessoas terem o terceiro filho. Então, quer dizer, um aumento da população, né?
Então, enquanto os outros perdem, eles estão querendo aumentar, porque lá é diferente. Você fala, mas no Brasil, aqui tem mãe que tem 5, 6 filhos, 10 filhos, é uma coisa muito normal, é pro interior, pro norte, nordeste, mas lá quando eles falam que você pode ter o terceiro filho, é que eles vão criar o teu filho da infância até a fase adulta, né? E vão dar uma direção para ele, então é diferente. Então é uma população, a gente vai ver aqui uma população daqui 15, 20 anos no máximo, muito bem estruturada, né? E sabendo muito bem qual a definição de cada um. E nós estamos falando de bilhões de pessoas, né? Enquanto no Brasil temos 200 milhões que não sabe para onde corre, né? É feio, é até chato a gente ter que falar isso e admitir isso. Lá tem mais de bilhão que sabe para onde vai cada um. Então isso é uma diferença astronômica no futuro, né, não, doutor Maurício? Sem dúvida, Santiago, sem dúvida. A China não é por acaso que ela está dominando todo o mundo, né? Ela tem aí, apesar do comunismo e a forma fechada com que ela atua, ela direciona o seu povo, fechado, com reserva de direitos individuais, sem a ampla liberdade de comunicação, mas dá cultura, ensina, enfim, educa e dá um destino final. Lá não se vê ninguém passando fome e tal. Enfim, é a China que veio para o mundo e a gente tem que tentar chegar perto dela para conseguir combater. Tem que fazer, no mínimo, algo semelhante. Por exemplo, fazer o controle de natalidade, evitar uma série de miseráveis, né, que ainda nos afeta, e para trazer uma sociedade pelo menos semelhante, é capaz de combater e, digamos assim, concorrer de forma igualitária com a China. Mas a gente vai ter que andar muito ainda, estamos devendo bastante. Colela, a gente faz um comparativo, eu falei do Brasil, mas se nós fizermos um comparativo dos Estados Unidos com a China, a condição que tem lá um americano, porque hoje a gente vê uma juventude muito entregue às drogas nos Estados Unidos, é uma realidade, né? Enquanto na China não tem esse lado, é muito difícil, que é até proibido, é executado, aquela coisa toda. Isso aí no futuro vai fazer uma diferença grande, não vai não? Não, sem dúvida alguma, né? Sem dúvida alguma. A juventude americana, ela tem a liberdade, ela tem as escolas fundamentais públicas, né? Então ela vai se expandindo. Mas tem as drogas, né? E aí os problemas sociais e psicossociais da pessoa humana, né, dos americanos, dos brasileiros, do mundo em geral, são afetados por esse mundo que nós vivemos assim. A China é um controle estatal, é uma ditadura. Então, antigamente, por que não se podia ter filho antigamente? Por causa da fome. Havia fome na China, até poucos anos atrás, né, havia fome na China. Então, hoje, com a nova China, com essa ditadura capitalista que tem na China, eles entenderam o seguinte: aumentando a população, educando essa população, eles podem colocar essa população em qualquer lugar do mundo, expandir essa população e tentar dominar o mundo. E é o que eles estão tentando fazer na realidade. E não há nenhuma, isso daí é uma conspiração, uma tese de conspiração. Não é conspiração, é visível essa tese. É o caso de expansões colonizadoras. A pessoa vai, consegue infiltrar alguém no território de um inimigo e depois ficar criando filhos, fazendo filhos, para ir aumentando, né, a sua prole e a do seu entendimento, ou seja, político, religioso, científico, qualquer, aumentar naquela região. É o que a China está fazendo. Então, realmente, o que eles vão fazer? Estão autorizando o terceiro filho. Agora é o seguinte, né, cadê os direitos humanos? E quem tiver 4 filhos, o que acontece? Né? Antigamente... Lá na China, paga a multa. Talvez seja pagar a multa. Antigamente sumiam, né, com o filho. E por que lá também não tem tráfico de droga? Porque o traficante morre com um tiro na nuca, né? O tráfico é proibido, condenado à morte lá, né? Então, quer dizer, realmente não tem como evoluir o tráfico lá. Que tem drogas, lógico que tem, mas quando é pego, paga com a vida, né? Não é que nem aqui, é solto, vai traficar mais, ganha mais, tal. Não tem essa liberdade. Agora, a China está fazendo uma coisa que os países capitalistas têm que fazer. O Brasil não tem jeito, porque o Brasil escolheu uma opção errada. O Brasil escolheu educar os adultos na Universidade Federal, que nem educação é doutriná-los na Universidade Federal, e esqueceu do fundamento básico da educação, que no meu tempo era o primário, o ginásio e o colegial. Quer dizer, então, em vez de jogar tudo que tem, tudo, investir pesado,
no ensino fundamental, o Brasil só vai investir lá em cima quando a pessoa chega lá sem saber entender um texto ou escrever direito. Espero que isso seja revisto. Mas é isso, a China, aos poucos, vai dominando o mundo nessa situação. E o mundo precisa acordar. Tá certo. Bom, vamos fazer o seguinte, 30 segundos para a gente tomar uma água e já vou trazer aqui um assunto, desperdício de água. Ah não, antes do desperdício de água, tem aqui o auxílio moradia de R$300 por mês, prometido pelo governo do estado, que não chega na cidade do Guarujá. Então daqui 30 segundos a gente está de volta com o nosso Cidades em Debate. É rapidinho. Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. Bom, nosso Cidades em Debate também tem as nossas redes sociais, né? Entra lá no Cidades em Debate no Facebook, ou então você que quer conversar conosco, o nosso WhatsApp é o 603-1485. O programa Cidades em Debate é de segunda a sexta-feira, à 1h da tarde, aqui na TV Unisantos, canal 40.1 ou canal 12 da NET. Bom, tem aqui, olha, chega o auxílio, hein? Chegou o auxílio. Mas não chegou não. O que chegou é outro, né, doutor Maurício? Semana passada, inclusive, nós estávamos falando sobre isso. Que o governador do estado de São Paulo, né, o João Dória, ele está dando um auxílio aí para o estado, mas o auxílio moradia, que é esse que nós vamos falar, de R$300 por mês, que foi prometido pelo governo do estado às famílias da Prainha, no Guarujá, que tiveram as residências atingidas por um incêndio em fevereiro desse ano, foi alvo de cobrança formal pela deputada federal Rosana Vale. A deputada, ela pediu informações sobre o benefício que até agora não chegou às mãos dos então ocupantes da área. O incidente aconteceu no dia 9 daquele mês e as famílias têm encontrado dificuldades para se abrigar e arcar com seus compromissos. Segundo a deputada, a maioria das famílias está vivendo em casas de parentes e amigos e não tem como reconstruir seus imóveis. E a deputada ainda ressalta que as famílias atendidas com auxílio de R$200, que é pago pela Prefeitura do Guarujá, informaram que a quantia não é suficiente para elas refazerem a vida e que os R$300 prometidos pelo governo do estado seria sim, esse sim, seria de grande valia. Eu vou começar pelo doutor Maurício, porque nós conversamos sobre isso, né, doutor Maurício? Foi no programa de ontem, segunda-feira, até estava presente lá até o vereador do Guarujá, o Sidão, estava presente a Michele Quintas, né, a vereadora da Praia Grande, e que o governo ia dar um auxílio emergencial, né, que o governo vai dar. E esquecer do pessoal da Prainha, doutor Maurício. Pois é, Santiago. Já faz algum tempo que nosso querido governador ele está inadimplente com as suas promessas. E não se engane, viu, colegas de mesa, esse benefício que ele trouxe agora, que ele anunciou recentemente, acho que é Bolsa Povo, salvo engano, de R$500, até para 500 mil famílias aqui do estado de São Paulo, só veio porque a CPI acabou aprovando a convocação desses 9 governadores e depois desses, certamente virão outros e o mais, se não o mais perseguido, é o nosso calça apertada aqui para prestar contas com esse imenso valor que ele recebeu da União e não sabe para onde ele destinou. Então, apertado com essa cobrança, ele acabou divulgando esse benefício que, de certa forma, certamente vai ajudar a população, mas eu penso que se não fosse pela CPI, ele não viria. E aí, a nossa diligente e sensacional deputada, Rosana Vale, está pegando carona nessa situação de cobrança e cobrando esse benefício que ele prometeu e ainda não materializou, aliás, com muito atraso, porque isso já aconteceu há algum tempo, esse dinheiro já tinha que estar lá na família. Ela tem que fazê-lo mesmo, inclusive as autoridades do Guarujá, né? O prefeito, o Ministério Público, afinal de contas,
quem promete tem que cumprir, e o dinheiro já deve estar reservado lá. Enfim, se depender da gente, nós cobramos também, não é, Santiago? Com certeza, né? Já estamos cobrando, porque o pessoal desde fevereiro, hein, Colela? O pessoal desde fevereiro, o quê? Já faz o quê? 4 meses? Estamos em junho, né? Hoje, 1º de junho. Já fazem 4 meses que o pessoal está esperando esse dinheiro. Aí, nesse meio tempo, lança-se essa campanha Bolsa Povo, né, o doutor Maurício? Bolsa Povo, que nós até comentamos no programa de ontem, que é uma bolsa que vai escolher um da rua, né? Porque não vai dar para todo mundo, né? 500 mil pessoas, 500 mil famílias, quer dizer, o vizinho vai ganhar e a rua toda vai ficar olhando e aplaudindo ele lá com a sua cesta básica, né? E no caso aqui, virou as costas pro pessoal do Guarujá. Isso aí é o quê? É campanha política pesada já, ou, na sua opinião, Colela? Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, pela expressão do verdadeiro político antigo, né, no seu meio de política, apesar de ser jovem, que o Dória representa. Ele promete uma coisa e não cumpre. E promete numa situação de desespero, de calamidade dessas pessoas, vem e faz uma promessa dessa e some. Bom, esse é a pessoa que anda no aeroporto vazio, dando tchau para ninguém, só para mostrar que está sendo cumprimentado quando se filmou e viu que não tinha ninguém cumprimentando ele. Então, é inconsequente. Olha, e mais uma vez eu reafirmo a minha apreciação pela deputada Rosana Vale, que não votei nela na época, mas é uma das parlamentares mais batalhadoras da região aqui. É impressionante o que essa deputada se manifesta pela região, e perguntaria, não para ela, mas cadê os outros deputados? E os deputados estaduais que estão bem mais próximos na Assembleia, que são da região, que poderiam fazer essa cobrança, estão se omitindo. Coube uma deputada federal, lá de Brasília, da região, vir fazer essa cobrança? Cadê vocês, deputados estaduais? Mais do que merecida essa cobrança da deputada, e com toda a razão, tem que pressionar mesmo o governador. Ele veio aqui, prometeu, viu a situação de calamidade que estavam as pessoas, tem que cumprir. Isso daí é o mínimo para aquelas pessoas que perderam tudo, né? Então, parabéns, deputada, e continue apertando o nosso governador, né, para que ele cumpra essa promessa imediatamente. E muito bem lembrado aí pelo Colela, né, doutor Maurício? Porque nós temos aqui vários deputados estaduais na região também, e a gente mal ouve falar o nome deles, essa que é a verdade. E no caso, a deputada Rosana ela teve aqui no nosso programa, ela falou naquela época, né, acho que foi no comecinho de maio, se não me falha a memória, um pouquinho antes. E ela disse que não, nós vamos estar lá cobrando da pessoa que ganhou a licitação da Ponte dos Barreiros, para que faça a reforma. Estamos indo lá no Ministério Público porque está emperrada, ficou 70 dias emperrado. Inclusive eu tenho uma reunião semana que vem com o prefeito Caio. Quer dizer, ela está fazendo o papel do deputado estadual também. Tanto que no último sábado, quem estava lá na mesa do prefeito Caio, junto com ele, só vendo para assinar o contrato com a nova empreiteira? A Rosana Vale. Então, realmente, fica um puxão de orelha muito grande aqui, Colela, muito bem lembrado, aos nossos deputados estaduais, que a gente só vê em colunas de jornal, né? A gente não vê na atuação. Então, vem aqui no programa, fale aí do seu serviço, também do seu trabalho, a gente está aqui para isso. Aqui não tem esse negócio de um pode, outro não pode. Aqui todo mundo pode, aqui é um programa feito para a comunidade, né? Ô, Leandro, como é que você vê esse negócio aqui do auxílio que não chegou, mais uma promessa do governador? E você que é de São Paulo, você já deve ter passado pela maior promessa dele, né? Que quando o prefeito falou que ia até o final do mandato, e tá aí, hoje largou metade do mandato de prefeito para ingressar como governador. Então, quer dizer, já não cumpriu ali, muita gente cobrou ele disso. E hoje, como é que você vê isso? Que não melhora? A estratégia que ele está tendo nesse momento não é nada social. A estratégia que ele está tendo é simplesmente da própria imagem, da imagem de um cara, abre aspas, gestor, que já está na política, só fazendo um parênteses no que o Colela falou, há pelo menos 30 anos. Diretamente não, mas ele já foi secretário de turismo, ele já teve ações ligadas diretamente
aos órgãos públicos, a agências reguladoras. Então, já é uma figura cansada, que aproveitou de uma imagem de um bom empresário, de um programa que não é padrão nacional, para poder fazer uma campanha totalmente outsider, porque tinham gente cansada já da mesmice. O PSDB não teve capacidade de renovar. Uma das promessas era o Bruno, mas o Bruno ainda tinha muito a desenvolver. Como prefeito, ele teve algumas vitórias, mas tinha muito ainda a criar casca, infelizmente, com uma morte precoce de uma pessoa que, como ser humano, era maravilhoso, mas como político ainda tinha muito a aprender. Você enxerga um movimento muito individualista. E aí é aquilo, se ele salva o Brasil da Covid, ele se torna um grande concorrente para a candidatura da presidência. Ele não está focado nas promessas, ele está focado no resultado. Então ele consegue o dinheiro, ele libera o dinheiro, ele ganha meia dúzia de voto aqui, meia dúzia de voto ali. É um jogo mais de soma do que de multiplicação, Santiago. Tá certo. Bom, vamos trazer aqui um assunto também que é muito importante, e de todos eles, na minha opinião, é o mais importante, né? Porque nós vamos falar de água agora, né? E o que chama atenção é essa notícia aqui, que o país, só no ano passado, ou seja, só no ano retrasado, em 2019, hein? É uma conta. 7.500 piscinas olímpicas de águas tratadas por dia foram desperdiçadas. Imagina 7.500 piscinas, só no Brasil, de água limpa, tratada, ser desperdiçada. Foi um estudo feito pelo Instituto Trata Brasil, divulgado ontem, mostrando a dimensão do desperdício. Quase 40% de toda a água potável captada não chega às casas brasileiras. Mais da metade disso escorre por vazamentos por tubulações e falta de sistemas mais eficientes. A situação é mais grave na região norte, com os piores índices de saneamento do país. Mais da metade da água tratada é perdida. Ao todo, 35 milhões de brasileiros ainda não têm acesso à água potável. Segundo o presidente executivo do Trata Brasil, Edson Carlos, em momentos de poucas chuvas, o alerta é ainda mais importante. Segundo ele, quanto maior essa perda, mais água você tem que tirar da natureza. A água, no caso, que não precisaria, que não precisaria para poder cumprir a perda, né? Quer dizer, água que é tirada da natureza que não precisava tirar. Depois você tem uma perda econômica, porque ninguém vai pagar tarifa pela água que se perdeu. Então, quer dizer, é muita água desperdiçada, 40%. Você esperava um número desse, ô Colela? Não esperava. E o pior, né, é uma água tratada, que a água tratada já sofreu a limpeza das impurezas, já estava pronta para ser utilizada pela população. Isso é inconcebível, né? Inconcebível. Mas nós vemos aqui em Santos, por exemplo, que nada é feito há muitos anos na cidade em relação aos encanamentos de águas da rua, né, pela Sabesp. Né? Estão sempre estourando as mesmas manilhas, os mesmos cruzamentos, atrapalhando todo o trânsito, né? Nas mesmas tubulações, quer dizer, nada é feito de novo pela Sabesp, aqui especificamente. Agora, se imagina isso ampliado para o Brasil, com água boa, pronta para consumo, perder 7.500 piscinas por dia é inconcebível. Parece que nós somos um país que não tem problema com problema sanitário, né? Que a água é o número 1, né? Da questão sanitária, né? Onde deveria chegar a todo mundo, água potável. E, infelizmente, as que têm água potável ainda perdem em função disso. Né? Fora que a população também desperdiça. Não podemos tirar o lado da população. Mas se não chegam as torneiras para ser usado, aí também a população não tem essa culpa. Fora o desperdício próprio da população, não tem. Mas isso é inconcebível. Alguma coisa realmente tem que ser feita na questão de infraestrutura, né? Os municípios, os estados e a União, para acabar com isso. Porque é insuportável. Daqui a alguns anos, realmente, pela previsão, vai faltar água, muita. Não é só na questão que nem nós temos agora de seca,
Daqui a algum tempo pode ser isso sempre, a questão de tempo, né? Meio ambiente. Então, é muito, muito, muito preocupante. Doutor Maurício, como é que você vê esse desperdício de água? Nunca é bom, né? Nunca é bom, Santiago, mas podemos fazer algo agora, imediatamente. Por ocasião das eleições, você correndo comigo e eu contigo, a gente verificou, salvo engano, lá no Mangue Seco, salvo engano... Mangue Seco, isso. O pessoal da comunidade lá se perdeu num incêndio e as tubulações de água tratada, Colela e Leandro, estavam lá, vazando água há meses a fio. Toda a população avisando as autoridades, e principalmente a Sabesp, ninguém fez nada, apesar das reclamações de ordem administrativa. Nós aqui, principalmente Santiago, atuando administrativamente, foi lá, advertiu, e aí no segundo dia consertaram aquilo, fecharam aquelas torneiras. Então, assim, como o Colela falou, não se faz nada de novo, mas é pior do que isso. Não se faz o básico, que é a manutenção, é a fiscalização, é a análise. Né? Nós estamos num mundo que, tecnologicamente, nós avançamos muito, está o Leandro aí para comentar a respeito. Quantas soluções novas existem para a água hoje? Água de reuso, água de chuva, uma série de situações que a gente pode... Nós estamos aqui numa cidade horizontal, não tem tantos morros, enfim, edifícios, tem uma série de soluções que é possível ser realizadas, materializadas, mas nada de novo, como o colega falou, e pior do que isso, não se faz nem a manutenção necessária, básica. Temos que puxar a atenção mesmo do povo, a gente pode atuar melhor, evitar os vazamentos, o desperdício, mas ainda assim, uma concorrência não faria mal, viu, Santiago? Se tivesse uma empresa concorrendo com a Sabesp aqui em situações igualitárias, a prestação de serviço seria melhor. Até porque está mostrando que não está dando tempo, né? Essa que é a verdade, quer dizer, não está dando tempo de sanar os problemas todos. Fala, Colela. Não, só para o público ter uma noção, porque a gente fala 7.500 piscinas olímpicas, eu fui consultar aqui o que tem uma piscina olímpica em litros de água. Tem aproximadamente 1.000 metros cúbicos, que é mais ou menos 1 milhão de litros de água. 1 milhão de litros, multiplicado por 7.500, dá 7 bilhões e 500 milhões de litros de água dia, que é desperdiçado. Para se ter ideia, o volume é muita coisa, é muita coisa. É muita coisa mesmo, pelo amor de Deus. Hein, Leandro? 1 minuto. Dá tempo, Leandro? 1 minutinho? Concorrência. Alô? Oi? Chegou. É fundamental a concorrência, não tem outro jeito. Nós saímos de um mundo onde que a telefonia era o preço de um apartamento, para hoje você ter telefonia a preço zero, quase. Você ter tecnologias, ainda não estamos no melhor da tecnologia, mas temos tecnologias que hoje não podemos mais viver sem um celular, sem um smartphone, sem uma tecnologia de dados. E isso não pode ficar preso só no segmento de telecomunicações. Tem que ir para toda a área de infraestrutura. Na nossa região, a empresa Terracom, por exemplo, ela tem empresas no interior de São Paulo, onde ela faz esse tratamento de água já e com muita eficiência. Então, quer dizer, para que a gente vai ficar preso a um único player jogando nesse mercado? Nós precisamos, sim, ampliar a capilaridade de empresas em toda a área de infraestrutura. Isso não só de água e esgoto, isso em tudo. Energia, infraestrutura, água e esgoto e por aí vai. E só para completar, né, Colela, nós fizemos a conta do que é desperdiçado, mas fora o que é consumido, né? Que não está nessa conta, né? Mas isso aqui poderia estar, exatamente. Então pode dobrar essa conta aí, é muita água. E, bom, Santiago, então tá certo. que não foi captado. Você tem várias formas de captação de água. Então, assim, tecnologia está para ser usada e não é usada hoje. Exatamente. Bom, quero agradecer aqui a presença do nosso querido Leandro Lopes, o consultor de inovação. Obrigado pela presença, Leandrão. Nosso tempo já encerrou. O nosso querido Luiz Colela também, empresário e advogado. Obrigado pela presença, viu, Colela? E o doutor Maurício Baltazar de Lima também, o nosso advogado. Obrigado, hein, doutor? E amanhã, 1h, aqui na TV Unisantos, mais um Cidades em Debate. Então, um grande abraço a todos vocês. Estamos com Deus e amanhã, quem chegar primeiro, espera o outro. Até lá!
Você tem um sonho? E gostaria de realizá-lo ou acha impossível? E você já fez um planejamento para que ele ocorra? E se eu te dissesse que tudo o que você precisa é dar um passo na direção certa? É verdade que não podemos impedir que imprevistos ocorram, mas podemos garantir que eles tenham impactos menores na sua vida. Deixe que nós cuidamos de você. A minha rádio é massa e eu vou cantar. A minha rádio é massa, eu vou comemorar. Massa é mais que paixão, e o som da massa é o que eu quero ouvir. Massa é ter amigos e poder curtir.